Nacional Eleitoral. E voltamos ao nosso especial de informação. Estamos a falar da UNITA, que está a poucas horas de realizar o seu 13º Congresso Ordinário, depois do acórdão de 7 de outubro deste ano ter anulado o Congresso que elegeu Adalberto Costa Júnior. Aqui nos estúdios, Adriano Sapinhala, Mihaela Weber, Sebastião Vincico e Celso Malavalonek. Adriano Sapinhala é o porta-voz desta candidatura de Adalberto Costa Júnior. Onde é que está a força, onde é que reside a força de Adalberto Costa Júnior? Olá, hoje, para lá da questão dos militantes da UNITA, a figura do engenheiro Adalberto Costa Júnior tem uma força de âmbito nacional, né? A cidadania vem por detrás dele, os angolanos vão clamando pelo seu nome, a popularidade do engenheiro Adalberto Costa Júnior hoje não tem paralelismo, e sondagens feitas pelos outros já entenderam isso mesmo, porque até tem os resultados às mesas. E a nível dos militantes, também aqui a UNITA, independentemente de não ter sido um facto intencional como tal, deu um recado em que anulou-se o Congresso e a UNITA parece só tem um candidato, que foi, coincidentemente, o candidato vencedor da eleição do Congresso anulado. Isso também diz alguma coisa para os cidadãos. Então, aquilo que vamos considerar a força da candidatura do engenheiro Adalberto não é resumida em termos de militância do partido, porque se dependesse dos militantes do partido, se calhar nem precisavam fazer mais o Congresso. Haveria ali um fórum que, por aclamação, pudesse reafirmar a presidência do engenheiro Adalberto, mas acontece que os presidentes da UNITA são eleitos em Congresso. A legitimidade vem daí e tem que ter mais de 50%, tem que ter 51% em diante. E mesmo a decisão do Tribunal Constitucional, e a doutora Weber referiu-se muito bem na questão do Tribunal ter decidido para lá do que se pediu, também encontrou alguma dificuldade em determinar como é que seria, no âmbito de uma anulação da eleição do candidato Adalberto Costa Júnior, como é que seria a presidência da UNITA. Porque, na verdade, foi o único que teve mais de 51% na eleição de 2019. Por conta disso, traduzido, presidente da UNITA. E nesse aspecto, já naquela altura, como digo, a candidatura, e também coincidentemente já fui porta-voz no Congresso de 2019, a candidatura do engenheiro Adalberto vem trazer hoje este recado de dizer que dentro do partido, fora do partido, há um grande movimento à volta do nome do cidadão Adalberto Costa Júnior. Qual tem sido o papel de Isaías Samakuva, o presidente, neste momento do partido, doutora Weber? O papel não terminei o raciocínio, mas já agora... O papel do presidente Concluído. Isaías Samakuva tem sido extremamente importante, porque ele recebeu o partido agora em outubro de 2021 nas condições em que recebeu, pediu uma aclaração porque o Tribunal Constitucional há determinadas questões que efetivamente não tocou, não se pronunciou sobre, e ele efetivamente solicitou ao Tribunal Constitucional que aclarasse aqueles aspectos todos, e isso foi bom. Foi bom porque percebemos que, por exemplo, a Comissão Política da UNITA, a Comissão Política saída do Congresso de 2015, para o Tribunal Constitucional, é a comissão política legítima. E, portanto, essa comissão política legítima pode atuar. Da mesma forma que, para o Tribunal Constitucional, o presidente legítimo da UNITA é Isaías Samakuva. E, portanto, ele poderá tomar todas as decisões que quiser tomar até a realização do Congresso. E foi assim que, efetivamente, ele fez. Tomou várias decisões, nomeadamente confirmou a saída do Adriano de secretário provincial do Quando Cubango para secretário provincial em Benguela, o mesmo com os outros secretários todos que não tinham sido nomeados por ele, com a exceção de Nelito Equipe, aqui em Luanda. Por outro lado, convocou a reunião da Comissão Política. A UNITA em Luanda?
Depois do afastamento de Eu José estou ainda Eduardo Luiz. a responder o que é que o presidente Samakuva fez. Claro. E fez bem. Convocou a reunião da Comissão Política do dia 20, a tal que foi colocada em causa, ok? Fez a convocatória do Congresso nos termos dos estatutos, portanto a nossa convocatória está de acordo com aquilo que estatutariamente está estabelecido. O presidente Isaías Samakuva também voltou a convocar todas as reuniões necessárias para a organização do 13º Congresso, nomeadamente as reuniões do Comitê Permanente, e, portanto, fez-lo isso com grande mestria, grande paciência, grande tranquilidade, e, portanto, conduziu-nos até aqui. E hoje, na segunda-feira, perdão, voltou a reunir, a convocar outra reunião da Comissão Política, e hoje, então, a primeira reunião antes do início do Congresso. Esta mais importante para nós, porque é para fazer o balanço o relatório de balanço a ser entregue e ser defendido ao nível do Congresso, e, portanto, todas as condições ele criou para que efetivamente a UNITA pudesse tomar este passo. Por outro lado, o que é que acontece? No Congresso, o doutor 25 disse que, pronto, o que mais dá emoção às pessoas é a eleição, mas para nós na UNITA, o mais importante no Congresso não é a eleição, o mais importante no Congresso é debater as teses, é alterar os estatutos, é traçar a estratégia do partido, e isto é que é o mais importante. E o Tribunal Constitucional deu conta disso, e por isso é que anulou todo o Congresso, e não só a eleição. Porque eles sabem que o mais importante para a UNITA não é a eleição, é aquilo que os congressistas, que os delegados fazem no Congresso antes da eleição. E mais, qualquer presidente da UNITA sabe que está comprometido a fazer aquilo que os delegados em Congresso previamente decidiram antes mesmo dele se tornar presidente da UNITA. Por quê? Porque a direção da UNITA é colegial, é coletiva, não é individual. Celso Malavolone, onde é que reside a força de Adalberto Costa Júnior? Deverá ser eleito presidente da UNITA neste congresso que inicia amanhã. É, portanto, teoricamente, o principal adversário de João Lourenço nas eleições do próximo ano. Sim, mas antes deixe-me dizer que eu faço uma leitura diferente desta que o Didi apresentou aqui, em relação ao que ele diz. Cresceram juntos, o Didi é... ao deputado Adriano. A gente já nem pensa nisso. Os telespectadores que perdoem, mas é assim que a gente se trata, portanto. E nas redes sociais, assim que eles sabem, quando eu digo Mano Didi, estou a falar do deputado Adriano Abel Satingala. Mas eu faço uma leitura diferente, que é assim, para mim, fazendo uma análise, é que o problema que é apresentado pelos agora suspensos, suspensos dissidentes não dissidentes, é precisamente o facto que eles apresentam duas teses. A primeira, que o Congresso foi decidido num clima de intimidação. Pressionados e num clima de intimidação, incluindo por parte de, por um lado, eles falam de elementos externos, que estes nós vimos, né, porque até molestaram os jornalistas, e também elementos internos, por via de vamos usar o termo, um bullying, quer dizer, as pessoas não se sentiam livres de falar, por via de vaias e apupos, e não sei o quê. Como disse, nós não estivemos lá dentro, a gente consome a informação que é trazida, né? Chega, que é para fora. Então, isso por um lado. Por outro lado, os advogados são ardilosos a apresentar os seus argumentos. Mas eu não sou advogado. Aquilo que está a trazer aqui foi escrito por um advogado. Eu só queria ressaltar essa parte. Eu não sou advogado, eu sou mesmo comunicólogo, eu consumo informação. Mas o que eu estou a tentar lhe dizer é que esta argumentação apresentada foi feita por um advogado. Os advogados defendem os seus clientes dessa forma. A segunda linha de raciocínio que eles apresentam
é que foi criado todo um clima, pois acordam, conducente a que qualquer pessoa que se candidatasse contra Adalberto da Costa Júnior candidatava-se a um suicídio político. Não, isso não é verdade. Ou, no mínimo, a uma humilhação. Não, isso não é verdade. E essa é a razão pela qual, tal como, eu repito, sempre trazendo a informação que a tenho e tal como eu entendo, né? Esta é a razão pela qual este grupo dizia que não havia condições de fazer o Congresso tal como estavam a fazer, porque estava a ser feito à medida para Adalberto da Costa Júnior. E eles entendem que... Doutor Celso, doutora, por favor, não me interrompa. Desculpe só. Eles entendem que... Alguém que ficou em segundo lugar no Congresso passado... Doutora, por favor, pode ter ninguém lhe interrompeu. Deixa-me só terminar. Isto não é verdade. Não é verdade. Portanto, eles entendem precisamente que... Isto é o pensamento do MPLA, não é o pensamento dos militantes da UNITA. Seja possível outros, digamos assim, um tratamento igualitário dos pré-candidatos, depois, antes de serem candidatos, então não era possível da maneira como as coisas estavam a fazer. Portanto, postas as coisas assim, e isso está escrito, digamos assim, está em tribunal, vai ser contestado. Pode ser que não seja isso, e eu estou perfeitamente preparado para que não seja, que o tribunal venha e diga isto que esses senhores estão a dizer não é verdade. Tal como também pode dizer, isto tem razão de ser. Portanto, eu termino já. Portanto, por isso é que eu faço esta leitura diferente, dizendo que não, a candidatura de Adalberto da Costa Júnior, do meu ponto de vista, não é um sinal de que era, não. É apresentado também por militantes da UNITA, formalmente e no judicial, como uma situação ardilosa, urdida, para que tal assim acontecesse. Este é o problema que existe, e se calhar por isso é que eles foram suspensos. Mas eu vou só dizer, primeiro, né, não respondeu a pergunta, era só para falar da força do... Não, ainda não respondi, eu pedi um ponto de ordem. A questão é, Mano Celso, isso que está a dizer, quer dizer, não é verdade, para não ter que dizer outra coisa, em primeiro lugar. Segundo lugar, nós estatutariamente temos um princípio que é até democrático. As minorias submetem-se às maiorias. E partindo desse pressuposto, não é sequer mister trazer o argumento de que quando a tua opinião num determinado órgão não passar, então é porque aquela opinião diferente está errada. Antes, pelo contrário, os estatutos também recomendam-nos, a nível da UNITA, quando tens certeza de que a tua ideia é ainda sustentável, tens a possibilidade de recorrer 2 vezes no órgão onde se tomou a decisão. Só depois disso é que você pode até fazer outros recursos. Vamos aqui trazer o cenário. Nem sequer o Congresso se realizou. Já se está a impugnar o Congresso. Um ponto de ordem, porque vocês que são juristas, quero fazer uma pergunta a vocês. Onde é que entra nisto tudo a figura, se tiver usado o termo errado, perdoem-me, a figura da providência cautelar? Não, vocês, como são técnicos, pois gostaria que vocês respondessem a isso, para que houvesse... Deixem-me só dizer uma coisa. O Adriano estava a explicar e estava a explicar bem e foi cortado no seu raciocínio. É assim, qualquer militante da UNITA que esteja num determinado órgão, seja um órgão de base, intermédio ou de escalão superior, sabe que se for vencido numa votação sobre determinado assunto, ele é minoria e a essa minoria é concedida a possibilidade de pedir mais 2 vezes a avaliação daquele assunto. Okay? Com deliberação, com voto aberto ou com voto secreto. E, portanto, foi o que na segunda-feira a Comissão Política fez. Vamos deliberar novamente sobre a questão das datas do Congresso. E agora vamos fazer mediante voto secreto. Já que foi alegado falta de liberdade, de coação, etc, etc. Então vamos fazer mediante voto secreto.
cada um secretamente vai decidir o que é que quer. E tivemos o resultado da votação, que o Amílcar aqui abriu o programa a dizer qual era o resultado da votação. Portanto, há esta possibilidade. E essa foi a segunda vez. Significa dizer que essas pessoas que foram vencidas ainda têm uma terceira oportunidade, nos termos do que está consagrado no artigo 16 dos Estatutos da UNITA. Artigo 16, número 1, a linha D. Ora... Mesmo suspensas? Caríssimo, a suspensão vem depois. Sim. A suspensão vem depois. A suspensão decorre do facto de não terem esgotado os mecanismos internos da UNITA. Ou seja, houve uma deliberação e os militantes, sentindo que perderam aquela votação, recorreram rapidamente para o Tribunal Constitucional mediante uma providência cautelar. Não esgotaram, nem sequer receberam a resposta do presidente da UNITA. Porque eles escreveram para o presidente da UNITA e escreveram para o presidente do Conselho Nacional de Jurisdição. E não obtiveram resposta do presidente da UNITA, nem do presidente do Conselho Nacional de Jurisdição, e recorreram ao Tribunal Constitucional como uma providência cautelar. Obrigado, Sebastião Vinci. Bem, a mim parece-me pertinente saber até que ponto é que o Tribunal Constitucional deve exigir o esgotamento dos mecanismos internos, os mecanismos de impugnação. O Tribunal não tem que exigir isso. Em princípio, doutor eu creio que há liberdade para os militantes avançarem para ações sem o Tribunal não tem que exigir isso. Agora, o militante da UNITA, quando entra para a UNITA, sabe que tem deveres de membro. E um dos deveres de membro é ser leal, respeitar os estatutos. Exatamente. É uma questão interna. O que eu preciso perceber agora, eu vou só dar e mais, o facto de não respeitarem os estatutos é motivo suficiente para serem suspensos. E mais, a forma como o Constitucional vai lidar com o processo vai responder se internamente deve-se esgotar antes os mecanismos de impugnação ou se podem diretamente eu quero só dar um subsídio mesmo para ir ao encontro. E obter um resultado. Se for na lógica do artigo 29 da Constituição, claramente agora, que a tutela jurisdicional efetiva não precisa de esgotar internamente. Mas ele, como militante da UNITA, havendo não persistência obrigatória, a questão é saber como é que se vai processar. Não, eu acho que aqui, desculpa, só 5 segundos. Não, mas só para fechar, Sebastião Vinci. A questão probatória é que vai determinar a decisão favorável. Eu não sei se o doutor viu os argumentos que são apresentados. A larga maioria dos argumentos que lá são... tem a ver com a intimidação. A larga maioria dos argumentos que ali são apresentados nem são questões partidárias. São questões do foro criminal. Aquilo é levar ao SIC, para o SIC investigar aqueles crimes e as pessoas que cometeram aqueles crimes serem responsabilizadas, porque a responsabilização é individual. Determinado militante intimida... Doutor, deixe-me só terminar. Determinado militante... Um determinado militante intimida outro militante, ok? Não se pode utilizar isso como ato da organização toda. Eu não intimidei ninguém, o Adriano também não, e a larga maioria dos membros da Comissão Política também não. O presidente Samacuva não intimidou ninguém. Portanto, o princípio da livre iniciativa... A questão que se coloca é verificar os argumentos que são apresentados. E eu olho para aquilo e vejo que a larga maioria dos argumentos que são ali apresentados são questões para o SIC investigar e se assacar as responsabilidades individuais das pessoas que cometeram aqueles crimes. Inclusivamente, foi agredido, tem a bochecha aberta um dia antes da Comissão Política, nem aconteceu dentro da Comissão Política. É um debate. Eu quero acreditar que esta demanda tem suporte no artigo 16 da Constituição sobre a livre vontade dos cidadãos de aderirem aos partidos políticos e exercerem atividade 17. E a exercerem atividade política. E ao abrigo desta norma, qualquer pessoa que se sinta intimidada no exercício do seu direito político em sede de partido pode recorrer ao Tribunal Constitucional. Se conseguir provar que foi intimidado para aderir a uma deliberação, a uma decisão,
Mas eles conseguir... votaram em consciência, porque até nem votaram a favor. Eles deveriam ter votado todos a favor. Exatamente. Se votassem todos a favor, aí iriam são- dizer, são- olha, são- fui coagido a votar a favor quando que eu numa queria leitura votar, política, isto não faz sentido. quando eu queria votar contra ou queria votar a abstenção. doutor Weber, mas, por favor. sim, mas esta é a Por favor. posição... Isso não faz sentido. Esta é a Faz posição... todo sentido. Não, Faz Eu sou coagido Não, a este é- fazer algo que eu não quero fazer. Claro, mas faz- não quem faz instaura sentido. a ação há de ter uma opinião ou uma informação diferente da sua que me está a dar agora. Está a ver? Porque se não tivesse razões para recorrer, teria eventualmente se mantido quieto. Se avança uma província destas, está a levantar uma questão, está a ver? Em tese, E isto é matéria em tese, típica da filosofia. de é uma direito. questão filosófica, em última instância, Sim, mas é exatamente. um elemento importante, porque a justiça constitucional é também Se fosse na conceito Namíbia, filosófico. no Botsuana, na África Estamos do a falar Sul, em na cenários. Zâmbia, países em que a democracia está verdadeiramente Não, já lá consolidada, voltamos. Não, desculpa, isso seria... isso- Vai voltar. Já lá voltamos aceitaria essa à sua mesma tese. coisa. Em Angola, Já lá em que voltamos há a- partidos políticos que compram consciência Quando não há dos argumentos, cidadãos. voltamos a isso. Não, isso não pode ser. Celso Malavalaneca, a minha Dissemos questão a em verdade. relação ao potencial de Adalberto Costa Júnior, questão que coloquei que Não, não foi respondida. eu como disse o Dr. Balixionga, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior trouxe uma forma interessante e diferente de fazer política na UNITA, né? Que, de facto, desperta o interesse em alguns, entusiasmo em outras pessoas. Não, doutora, é assim, eu sou realmente um homem da comunicação social. E eu acho deselegante, digamos assim, essas farpas à comunicação social, nem que seja porque, repito, esse é o nosso país. A doutora, se amanhã for ministra da Justiça, é esta zimba que a doutora vai precisar para fazer passar a sua comunicação institucional. Portanto, haja respeito. Eu respeito. Dito isto... Mas não posso respeitar quem viola a Constituição. Não, essa sua explanação é deselegante, desrespeitosa não, e nem lhe fica não bem. É verdadeira. Nem lhe fica porque bem. a Constituição está a ser violada Não, está bem. Agora então, no mínimo, pública. não é despropositada. Vamos ouvir o Dr. Celso, Sabe por que por favor. é despropositada? Nós Não é estamos... despropositada, Não, desculpa, não é nós estamos despropositada. a falar Nós da estamos aqui força do... a falar da força do candidato. E o desculpa. candidato nem sequer foi ouvido como candidato. Isto Estava é defensivo. discussão de Sanzalice, Não, desculpe não é lá. Sanzalice. Não é. Doutor, A senhora quer doutora atacar, Weber, a doutora quer doutora atrasar. Não Doutora gosta de Weber. ouvir A doutora quer atacar a Doutora Weber, Zingo. por favor. A doutora Não, tem não gosta de lugar. ouvir a verdade. Doutora Não, mas a Weber. verdade... Celso não gosta de ouvir a verdade. Doutora Weber, Estamos respeite aqui pelo menos a quem a falar do convidou. candidato. A Sim, TV e por que que a nem senhora- se Doutora deu Weber. ao trabalho do Não, mas não é disso, não é Doutora disso que Weber. estamos a falar agora. Pensa sobre Angola, sobre a UNITA, Nós sobre não esse estamos a Doutora falar Weber, disso. respeita, por favor. Gostariam de Isso que a doutora saber. está a fazer Gostariam de é saber. típica Sanzalice, e não é Gostariam de isso que saber. Doutora Weber. Essas informações. Doutora Weber, por favor, pelo Termina menos bem respeite com a quem a sua convidou, Sanzalice, respeite a depois TV vamos Zingo, falar. os telespectadores. Não Sim. estou. Doutor Celso, O doutor por favor. gosta de chamar Posso- nomes às posso pessoas. continuar? Ok? Gosta de chamar Não, nomes eu às disse pessoas. é Sanzalice. Não, gosta de chamar nomes Isso às eu pessoas. estou a Gosta de dizer utilizar a maneira como a adjetivos. doutora está a fazer. Isto está é isso. errado, Pronto, doutor. ok. Isto é que está Estamos errado. entendidos. Vamos então- Celso, Isto é que doutora está Weber, por Não, favor, vamos a falar por da- favor. Vamos falar de ideias. Por Vamos favor. falar de ideias. Vamos às ideias de Não Adalberto Costa usar Júnior, por favor. adjetivos, doutor. Então, nós estamos a falar, e estava eu a falar, portanto, da força do candidato, do engenheiro Adalberto, e eu até estava a dizer, quando houve essa interjeição infeliz, eu estava até a dizer que o doutor Adalberto trouxe uma maneira diferente de fazer política na UNITA, e que eu venho dizendo isso desde o princípio, portanto, de certa maneira, aqueceu o ambiente político, naturalmente aquece a competição política e etc, etc. Portanto, isto aqui é um dado que é adquirido. Agora, o que é que vai acontecer? Há um elemento importante que a própria UNITA traz, que é que, reparem que uma das teses que é discutida é a Frente Popular, como que chama? Frente Patriótica Unida. Eu fiquei com... A minha leitura pessoal é que, ao trazer este tema, que é mais ou menos a bandeira do engenheiro Adalberto, enquanto estava ali, o sinal que houve, ele transmite as preocupações que, pelo menos nós já tínhamos
colhido no sentido de que estaria a ser uma aliança, não totalmente dentro da tradição filosófica e da matriz filosófica política da UNITA, por um lado, e por outro lado também algumas figuras que regressam à UNITA por uma porta não tradicional, ou seja, e refiro-me concretamente ao Dr. Abel Chivucovuco, que em condições normais eventualmente deveria solicitar a sua reentrada na UNITA e eventualmente fazer alguma meia-culpa em relação a algumas moças que terá causado a sua saída, nas condições em que nós vimos que saiu. Entretanto, entra por mais ou menos um arranjo com o potencial de vir a ser o número 2 na lista de deputados. Portanto, isto tudo, acho que vamos ver o que é que o Congresso eventualmente vai dizer, mas que tenha trazido à volta, isso poderá significar que esta bandeira pelo menos vai retornar ao crivo do Congresso, e depois vamos aguardar para ver o que é que depois também sim. Onde é que reside a força de Adalberto Costa Júnior, do ponto de vista político? Pergunta mais difícil, não é? Eu não sou político, não costumo saber. Bem, mas eu creio que, aliás, qualquer candidato partidário tem a sua força no seu partido. Tal como João Lourenço tem a sua força no MPLA, Adalberto está a ter na UNITA e Simba na FNLA. Mas, tal como disse o Dr. É o adversário que João Lourenço não queria ter nas próximas eleições? Essa é uma pergunta para o presidente João Lourenço. Mas como analista, comentador político, qual é o seu comentário? O que eu acho é que Adalberto Costa Júnior, desde que assumiu a liderança da UNITA, conseguiu trazer para o partido UNITA um leque de apoiantes, de simpatizantes, que outrora era impensável estarem a simpatizar com a UNITA, né? E creio que isso, para qualquer adversário político, é determinante, é importante, né? Mas o facto de não haver sondagens também deixa tudo muito no ar, não é? Passa a ser, não são divulgadas. Subjetivo, mas creio que é um ativo importante para a UNITA. Isso acho que é indubitável, tendo em conta o efeito que causou nesses últimos 2 anos, como sublinhou o Dr. Malavalonek, ao nível da política interna. Isto Adriano Sapinhal, em função desta crise que se assiste na UNITA, com suspensões de militantes da Comissão Política, Adalberto Costa Júnior conseguirá galvanizar, unir o partido? É assim, o engenheiro Adalberto Costa Júnior não vem de fora do partido. Ele é mesmo dirigente do partido. E sempre fez parte da direção do partido. Então, o que vai acontecendo não é nada estranho ao engenheiro Adalberto Costa Júnior. Ele conhece, acompanha as coisas, a vida do partido. E, nesse preciso momento, não se trata de uma crise como tal. Há aqui duas percepções diferentes. Uma dos que acham que estão num sentido e outros que acham que aqueles que estão naquele sentido estão errados. E isto numa democracia partidária é normal. Debate-se, só que devem-se respeitar as regras do debate. Ou seja, eu já disse há bem pouco tempo, a nosso nível, como militantes do partido, ninguém está acima dos estatutos. E aqui voltar a trazer a questão. Mesmo a perspectiva que o Dr. 25 levantava sobre o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional não pode obrigar o partido político, qualquer que seja, a violar os seus estatutos. Porque aí também estaria a ser deselegante, se quiser ter a muleta do Mano Celso. Então, o Tribunal Constitucional recebe o dossiê dos partidos políticos após os congressos. Anota sobre os estatutos do partido, que têm que estar os partidos também já sabem que têm que estar em conformidade com a Constituição da República e as leis. Sobretudo, a lei dos partidos políticos. Então, feita essa anotação, não pode vir o árbitro obrigar que o jogador viole as regras do jogo. É deselegante. E é o que aconteceu com o Tribunal Constitucional. Então, neste preciso momento... A questão é diferente, tecnicamente é diferente a apreciação, mas eu respeito a sua opinião. O Tribunal Constitucional anota os estatutos do partido ou não?
a nota. Se partimos do princípio não, de que a nota... O que está em causa é a questão da intimidação. Não, a questão da intimidação, doutora Weba, em tese, bem, o Tribunal Constitucional não vai ter que abordar questões criminais, por amor de Deus. Não tem essa competência. Não tem. Sim, Então, vamos aqui eu sei que não tem, mas provando-se intimidação, claro está que tem razão para agir. Não, mas é isso que a doutora Weba disse. Se o caso que se levanta é de intimidação, os serviços de investigação criminal devem desempenhar o seu papel. Está a me dar razão. Porque imagino que a investigação... Eu estou a dizer imagino que essa investigação conclua que houve intimidação e entregue essas provas ao Tribunal Constitucional. Essa é a questão. É assim. Mas, essa é que é preciso. Não, doutor 25, pelo menos que se esperasse que a investigação, quer dizer, teve provas de que a intimidação ocorreu. Certo, agora, muito obrigado. Não, deixa-me só terminar, né? Deixamos os outros falar agora da minha vez. Né? Não pode haver uma tomada de posição do Tribunal Constitucional em matéria que não é da sua alçada. E eu vou terminar, sim, esta parte, para desmistificar a questão da Frente Patriótica. A perspectiva que o Mano Celso colocou da Frente Patriótica não é a correta. E mais, não é a primeira vez que a UNITA vem em Frente Patriótica, a Unida. Está agora a ser chamada Frente Patriótica Unida. Mas nos manuais de política da UNITA, isso chama-se Frente Unida. Só se convencionou agora a crescer o termo patriótica. Então, a UNITA esteve em vários momentos em Frente Unida. Ainda na época de movimento, direi, de libertação. Antes mesmo. Quando se foi para o Alvor, aquele ambiente já era Frente Unida. Já estavam aí os três movimentos de libertação juntos. A UNITA esteve não só em Frente Unida, nessa perspectiva com a oposição, mas também com o próprio governo. Podemos trazer aqui a perspectiva do governo. Foi uma Frente Unida, então. Não há aqui um bicho de 7 cabeças. Quando se fala da Frente Patriótica Unida, não há necessidade para isso. É uma prática que a UNITA tem estado a adotar como estratégia, exatamente na busca daqueles que são os interesses que coincidem com o propósito. Muito obrigado. Estamos a chegar ao fim do nosso especial em informação, doutora Weba. Adalberto Costa Júnior vai conseguir juntar novamente o partido à sua volta? É assim, eu estou numa condição particular porque todos os outros podem falar do candidato e da sua perspectiva, dos seus anseios, da sua forma de ser e de estar, mas eu não posso porque pertenço à comissão organizadora do 13º Congresso. E, portanto, enquanto militante da UNITA, simplesmente espero que, terminado o Congresso, o novo líder escolhido em Congresso possa efetivamente congregar toda a família da UNITA, unir toda a família da UNITA, termos unidade no pensamento, unidade na ação e que possamos efetivamente materializar toda a estratégia que foi decidida pelos delegados em Congresso. Então, foi o especial informação da TV Zimbo. Amanhã acontece o Congresso da UNITA, o maior partido na oposição em Angola. Muito boa noite.